eu quero te dar a ferramenta que você vai aplicar de fato, que você vai conseguir diminuir as crises de birra do seu filho. E é o seguinte, para você diminuir as crises de birra do seu filho, você vai precisar entender o porquê que ele pede o que ele está pedindo, entender quais são as necessidades e quais são as demandas da sua criança. Supondo que a criança peça para você pão de queijo, e aí você tá no carro com a criança e a criança te pede pão de queijo. Mãe, eu quero comer pão de queijo. Se você fala para a criança, não tem pão de queijo, ou eu não vou comprar pão de queijo, a criança vai chorar, porque você tá dizendo não e porque você tá contrariando a vontade dela. E aí a criança vai chorar e vai te responder, mas eu quero, e chora e grita, porque você está negando aquele desejo, você está negando aquela vontade. A criança disse, eu quero, e você respondeu, mas você não vai ter. Então a criança vai te responder de volta, ok, mas eu quero. Ela chuta, né, o banco da frente, se a criança estiver na cadeirinha, e você vai o resto da viagem, o resto da trajetória que a criança berrando ali atrás, gritando porque quer, e você não quer dar o pão de queijo que a criança pediu. Aí o mesmo acontece no shopping quando a criança quer um brinquedo. A criança passa na frente da vitrine da loja, vê um caminhão de bombeiro. Aí a criança para e fala, mãe, eu quero o caminhão de bombeiro. E você fala, não, é caro, não tenho dinheiro, não vou te dar. A criança se joga imediatamente no chão da loja e grita, eu quero, e rola pro outro, e grita, e pede, e esperneia, e faz todo aquele escândalo que a gente já sabe como é que funciona. Aí a criança tá passando na rua e tem um rapaz vendendo sorvete. A criança pede, mãe, eu quero sorvete. Só que o seu filho tá doente, tava com dor de garganta até semana passada. Não tem como você comprar um sorvete pra ele, não vai fazer bem pra ele. E aí você fala, eu não vou te dar sorvete porque você tá doente. A criança faz o quê? E grita e chora, eu quero, não sei o quê. Aí você faz o quê? Você vai lá, ameaça, você vai lá e briga e tudo mais. Então, dentro de todos esses cenários, quando a criança te pede alguma coisa, quando a criança é contrariada, quando a criança ouve um não, ela vai gritar, ela vai chorar, ela vai dizer, mas eu quero, e você vai precisar agir, você vai precisar conter aquela crise. Mas é muito mais fácil se você nem deixar a crise acontecer. E como é que você faz para não deixar a crise acontecer? No lugar de dizer não para a criança, no lugar de negar o que a criança quer, o que a criança deseja, você pode simplesmente direcionar a atenção da criança. Se o seu filho pede pão de queijo para você e você tá no carro, no lugar de responder para a criança, não vou te dar pão de queijo, não tem onde comprar pão de queijo, eu não vou comprar pão de queijo, a criança esperneia atrás de você e ainda chuta o teu banco, o que você pode fazer é simplesmente começar a conversar com a criança sobre isso, entender que ela está esboçando um desejo, entender que não tem problema desejar e que não é porque o seu filho deseja que obrigatoriamente você tem que atender, mas você negar o desejo dele, você desencadeia o choro. Quando você não nega o desejo, quando você entende e tem empatia pelo desejo do teu filho, ele se sente muito mais acolhido, muito mais amado e você ainda não precisa necessariamente atender aquele desejo. Entendeu? Parece um pouco confuso, mas eu vou te explicar. A criança fala, mãe, eu quero pão de queijo. No lugar de responder, não vou te dar pão de queijo, você pode falar para a criança, você gosta de pão de queijo? Qual que é o seu pão de queijo favorito? Você lembra aquele dia que a gente comeu pão de queijo na casa da vovó? Você pode falar para a criança também, nossa, filho, eu também gosto de pão de queijo, eu queria muito pão de queijo também, mas aqui no carro não tem, né? Quando a gente tiver condição, quando a gente tiver a opção de comprar um pão de queijo, a gente compra. Vamos combinar assim? Vamos combinar que assim que a gente encontrar um pão de queijo, a gente vai comprar? E que aqui no carro realmente não tem, mas eu também gostaria, você teve uma excelente ideia, eu também gosto de pão de queijo. Então você não disse não para a criança, você também não vai dar o pão de queijo para ela naquele momento, mas você levou aquilo de uma forma em que a criança se sentiu acolhida, em que ela se sentiu respeitada, você não negou as vontades da criança e ela também não precisou chorar, porque quando você vai conversar com a criança a respeito disso, quando ela te pede um pão de queijo, você responde, nossa, eu também gosto de pão de queijo, qual é o seu pão de queijo favorito? Você entra numa conversa, você tira o foco da criança do que ela quer e ela vai focar na conversa que ela vai ter com você. E aí vocês começam falando de pão de queijo, daqui a pouco vocês estão falando de completamente outra coisa e a criança já até esqueceu que ela queria aquilo. Ou mesmo, se ela trouxer o assunto de volta, se ela falar, mãe, eu ainda quero pão de queijo, você faz o mesmo exercício de novo. Filho, eu também gostaria bastante de pão de queijo, mas aqui no carro não tem. Vamos cantar uma música? Vamos ouvir uma música? Você muda o foco, você tira o foco daquela criança e coloca em outra coisa. Você não precisa negar o que o seu filho quer. Assim como você também não precisa atender tudo que o seu filho quer, fazer tudo que o seu filho quer, mas você precisa saber direcionar. Se a criança na frente da loja de brinquedo fala, mãe, eu quero o caminhão de bombeiro, você para na altura da criança, abaixa na altura da criança e conversa com a criança e fala, esse caminhão é muito bonito, é muito grandão, olha, ele é vermelho, que não sei o quê.
Você gosta de bombeiros? Você gosta de caminhão de bombeiros? Você tem um caminhão de bombeiros em casa ou você tem aquele carrinho em casa, não é legal? Vamos lá para casa e quando a gente chegar a gente brinca de bombeiro? Vamos brincar de bombeiro com a mamãe em casa? Você tira totalmente o foco do comprar ou não comprar o caminhão de bombeiros e coloca em outra coisa. Aí a criança vai passar o resto do caminho conversando, mãe, quando a gente chegar em casa a gente vai brincar disso, a gente vai fazer aquilo, fazer aquilo. Então não precisou chorar, não precisou rolar no chão, não precisou responder, mas eu quero, porque você porque você contrariou a criança, porque você disse não para a criança. Então o segredo está em não dizer não, mas também não dizer sim. É como se você mudasse de assunto, é como se você desconversasse. Sabe aquela pessoa que você pergunta alguma coisa e ela vai e desconversa, ela te leva ali no banho-maria? É mais ou menos isso que a gente tem que fazer com a criança. Porque se você diz sim, aí você tem que comprar. Se você diz não, aí você tem a crise de choro. Então você não diz nenhum nem outro, você procura o meio termo e tenta mudar de assunto, você tenta conversar sobre outra coisa, você tenta levar a criança de outra forma que não seja nem pro caminho do sim, nem pro caminho do não, e sim no caminho do meio. A criança tá andando na praça com você e aí vê o caminhão, o carrinho do sorvete e fala, mãe, eu quero tomar sorvete, mas você sabe que o menino tava tomando antibiótico até semana passada, que você não quer dar sorvete para ele. Aí você tem a opção de dizer, não vou te dar sorvete, a criança se joga no chão e chora, ou você tem a opção de conversar com a criança, qual é o teu sorvete favorito? Do que você mais gosta? Quando você estiver sarado da garganta, vamos tomar sorvete? Agora você tá com dodói na garganta, e eu entendo, vai fazer mal pro seu dodói, mas vamos fazer um desenho de um sorvete? Vamos brincar de sorveteria? Vamos brincar de lembrar todos os sabores de sorvetes do mundo. E aí você leva a criança como se fosse uma brincadeira para outro assunto, para outra questão, e ela não precisa de fato chegar e gritar e chorar. O melhor jeito de você tratar das birras é você simplesmente evitando que as birras aconteçam. A forma que você fala com teu filho, a forma que você diz não pro teu filho, tá desencadeando nele uma crise emocional. Se você falar com a sua criança de outro jeito, a resposta dela também vai ser outra, também vai ser diferente. Entendeu o que eu quis dizer? Então, essa é uma ferramenta muito simples de ser aplicada, você não precisa comprar nada, você não precisa fazer nada demais, você só precisa lembrar, na hora em que o teu filho te pediu alguma coisa que você não quiser dar, que no lugar de dizer não ou de dizer sim, você tem que procurar o caminho do meio. E aí você se pergunta, putz, como é que eu consigo conversar sobre isso com essa criança sem falar sim e sem falar não? Então, geralmente, uma boa estratégia, né, que eu mesma uso é pensar o que eu posso comentar a respeito disso. Porque se eu estiver com a minha criança na praça e a criança fala pra mim, mãe, eu quero tomar sorvete, eu vou pensar na hora, eu não vou falar sim, eu também não vou falar não. O que eu vou falar? Aí eu faço algum comentário a respeito do sorvete. Qual que é o seu sorvete favorito? Você prefere picolé ou você prefere sorvete de massa? Você gosta mais da sorveteria tal ou da sorveteria Y? Vamos fazer um desenho de sorvete? Você me ajuda a desenhar um sorvete? Eu tento comentar alguma coisa daquele assunto que a criança trouxe, mas sem dizer sim e sem dizer não. E isso dá pra fazer com várias coisas. O caminhão de bombeiro que a criança viu na loja do shopping, você comenta, poxa, ele é grandão, né, filho? Ele é vermelho, que legal. Os bombeiros são muito legais, são muito úteis para a sociedade. Vamos brincar de bombeiro quando a gente chegar em casa? Entende como eu comentei sobre o caminhão de bombeiro? Eu não neguei o desejo da criança, eu não disse para ela que ela não pode querer aquilo, que ela não vai ter aquilo. Eu fiz um comentário pertinente que tem a ver com o que ela estava me pedindo, sem precisar dizer sim e sem precisar dizer não. Aí a criança vem na minha, ela começa a conversar comigo, ela começa a brincar comigo e ela esquece que ela queria aquilo e não chora. Você vai fazendo isso e ainda vai tirando a criança de cena, sabe? Assim, a criança parou na frente da loja e pediu o carrinho, você vai comentando e já vai andando já pra frente pra criança não ficar ali parada, lembrando que ela quer aquele carrinho. Então você usa a ferramenta do direcionamento, a ferramenta de não negar o que a criança deseja, mas direcionar aquele assunto. Você não precisa apelar pro sim nem apelar pro não, você vai no caminho do meio. Todas as coisas que a criança pedir, a gente consegue fazer assim, com absolutamente tudo. É só você parar e pensar como é que eu consigo falar sobre esse assunto com a criança sem precisar dizer sim e sem precisar dizer não. Porque quando você segue esse caminho do meio, a criança até esquece aquilo que ela queria e ela não precisa se jogar no chão e chorar. Então a gente tem essa sensação de que as crianças querem tudo, se jogam o tempo todo, choram o tempo todo, porque a forma que a gente tá falando com a criança é ineficiente. A criança pede, a gente diz não, a criança responde, mas eu quero. Entende? Você não pode dar brecha pra criança responder, mas eu quero. Você não pode dar brecha para que a criança se jogue no chão e chora. Quando
você viu que o teu filho pediu alguma coisa, quis alguma coisa, que a tua resposta vai ser não, você já, opa, e direciona para o caminho do meio. Já vai comentando sobre outra coisa, já vai conversando, já inventa uma brincadeira, um desenho, já inventa outra coisa para fazer, para direcionar a atenção da criança para fora daquilo. E aí você não tem as crises.